Amém. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Capítulo de número 3. O versículo de número 1. Oração do profeta Abacuque, sob forma de canto ou de salmo. Oração do profeta Abacuque, sobre forma de canto. Senhor nosso Deus, eu te peço que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar aos nossos entendimentos. Que o Senhor possa nos dar um despertar de orar, e orar como Jesus mesmo, através das Escrituras, nos incita a orar. Orai sem cessar. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos plenamente uma vida de oração e que as manifestações das respostas divinas sejam gloriosas em nossa vida. Por isso, Senhor, nós pedimos mais uma vez aqui, abençoa-nos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Nenhum de nós tem dúvida de que a oração é a chave de todas as coisas. O Dr. Billy Graham costumava dizer uma frase que eu já citei aqui e repito de novo hoje. Quem ora muito, tem muito. Quem ora pouco, tem pouco. Quem não ora nada, não tem nada. Oração é o aspecto importantíssimo em nossa vida com Deus. Os discípulos mesmo sentiram tamanha necessidade que pediram a Cristo: não, ensina-nos a pregar, ou ensina-nos a liderar, ensina-nos tantas coisas que hoje parece que são a ênfase principal dentro do que é a igreja. Mas o que eles realmente foram sacudidos em seu interior e pediram a Jesus que Jesus os ensinasse era: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E cada vez mais eu estou convencido de como nós necessitamos aprender a orar e aprender a orar plenamente. Jesus falou várias coisas sobre oração. Jesus disse que quando nós orássemos, deveríamos entrar no nosso aposento, fechar a nossa porta e orar. E orar. E o nosso Deus, ou o nosso Pai que nos ouve em secreto, nos responderá. Portanto, oração não é apenas eu falar. Oração é também Deus responder. Oração sendo Deus respondendo, a oração, portanto, não é só eu falando, mas ela também é eu ouvindo. Sendo que o próprio Senhor Jesus disse: não useis de vãs repetições. E em outro texto disse: não penseis que pelo seu muito falar sereis ouvidos. A própria palavra diz que o sábio, ele é pronto a ouvir e tardio em falar. E nós deveríamos ter orações sábias.
A maior parte de nós tem uma oração que é um monólogo. Nós falamos. Mas a oração tem que ser um diálogo. Nós também ouvimos. Quando Abacuque começa e introduz aqui esta chamada oração de Abacuque, o profeta Abacuque, registra esta oração, que é parte da profecia do livro de Abacuque. Então veja bem, Abacuque ora, mas ora uma profecia em forma de cântico. Então eu não estaria errado de dizer que não apenas Abacuque fala, mas se é profecia, o profeta fala do que Deus lhe revela, do que Deus lhe fala. Então esta oração de Abacuque não é apenas falada ou escrita, ela é ouvida. É uma oração de ouvir e não só uma oração de falar. Se a palavra diz, como eu acabei de citar, que não é pelo muito falar, então na oração nós não temos que pensar que temos que muito falar. No entanto, a Bíblia diz: orai sem cessar. Portanto, eu vou dizer algo aqui, e eu creio nisso do meu coração. O maior poder da oração não está no que eu falo. O maior poder da oração está no que eu ouço. Se não é o muito falar que é o importante na oração, eu não estaria errado de dizer que é o muito ouvir que é o segredo da oração. Quando houve aquele diálogo entre Deus e Moisés, Moisés fala algo ao Senhor, fala que ele era de difícil falar, que ele tinha dificuldade para falar. Se Moisés achava que não sabia falar, e isso confessa ao Senhor, uma coisa eu sei, ele sabia ouvir. E por que o ministério de Moisés tinha tamanho poder e tamanha manifestação? Não é porque ele falava muito, é porque ele ouvia muito de Deus. Meus irmãos, nós temos que nos tornar pessoas que ouvem e ouvem muito de Deus. E a nossa vida e as nossas orações vão mudar e coisas extraordinárias vão começar a acontecer, porque nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que procede dos lábios de Deus. Coisas extraordinárias vão passar a acontecer na minha vida, na tua vida, se nós treinarmos os nossos ouvidos para ouvir. Essa expressão é tão constante nos evangelhos e no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E em Apocalipse diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos, em nossas orações, treinarmos mais os ouvidos do que os lábios. Aliás, nem que nenhum som saia do nosso lábio, mas se a nossa alma se derramar diante de Deus, uma resposta virá do Senhor. Porque foi assim com Ana, que de tão, creio eu, digo eu, de tão amargurada de espírito como ela estava, não lhe alcançava palavras, mas Deus ouvia a sua oração. Deus não só ouvia, mas Deus respondia. O poder da manifestação na oração está no responder.
Quando eu agora mesmo estava falando de Ana, disse: Deus não apenas ouviu a oração de Ana, mas Deus respondeu a oração de Ana. Então, o que nós mais necessitamos são respostas divinas. O que nós mais necessitamos é a manifestação de que Deus fale. E eu espero que nessa noite você saia decidido, como eu estou decidido, a ouvir a voz de Deus. Eu quero mudar a minha oração. Eu quero mudar a minha vida de oração. Eu quero, de fato, ouvir a voz do Senhor. Escutar a voz do Senhor. Deus tem boca. Ele é diferente do que são os ídolos dos homens. Que diz o quê? Que tem olhos e não veem, tem boca e não falam. E tornam-se semelhantes a eles todos os que adoram. Tornam-se semelhantes porque adoram um ídolo que tem boca e não fala. E eles também terão boca e não falarão. Eles também terão olhos e não olharão. Eles também terão ouvidos e não ouvirão. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus fez os céus e a terra. E quem adora ao Senhor tem boca para falar, tem olhos para ouvir, para ver, e tem ouvidos para ouvir. Por quê? Porque o nosso Deus, só Ele é Deus. É o que diz as Sagradas Escrituras. Não há outro. Todos os outros deuses são, diz a palavra, mentira. Mentira. Não creia em mentiras. Não dê força a mentiras. Ah, pastor, mas o diabo é uma mentira. Não, o diabo existe. Os demônios existem. Mas é uma mentira que eles são deuses. Eles não são deuses, são demônios. O apóstolo Paulo mesmo diz: vós adoráveis a demônios sem saber. No tempo da ignorância. Mas nós estamos adorando aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. O Deus que nos amou a tal ponto que deu o seu Filho unigênito, que se fez carne por amor a nós e morreu na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia. E esse mesmo Jesus há de voltar, há de nos buscar, e que Ele encontre em nós pessoas que estejam mais dispostas a ouvir do que a pedir. Não é que não devamos pedir. A Bíblia diz: fazei conhecidas diante de Deus todas as vossas necessidades. Todas as vossas necessidades. E também diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A Bíblia também diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe é aberta a porta. No entanto, nós deveríamos ter uma oração que ouve, que escuta, e eu estou convencido que este é o segredo. É o segredo de realmente uma oração poderosa. Uma oração que faz a diferença. Onde escutamos a voz de Deus. Onde estamos sem cessar orando. Mas não sem cessar falando. Muito mais sem cessar ouvindo. Este foi o segredo de todos os homens, os verdadeiros profetas de Deus. Eles ouviam a Deus. O próprio Abacuque diz: por-me-ei na minha torre de vigília, orarei, esperarei a tua resposta. Nós oramos, então logo terminamos de lançar as nossas petições, findamos a oração. Nós precisamos ir além disto. Nós precisamos dar tempo, esperar para Deus falar.
eu espero que tenha uma disciplina de vida de oração. E eu peço a você, não apenas coloque diante de Deus as petições, pare, aquiete-se. Treine o seu ouvido para ouvir. A igreja hoje tem tido algumas atitudes um pouco incorretas, para não dizer erradas. Porque a igreja acha que as ofertas, isso é que vai mover o coração de Deus. Oferta em si não é o elemento que move o coração de Deus. Fé move o coração de Deus. Mas, por motivos estranhos, muitos têm colocado justamente as ofertas, os sacrifícios. Então nós temos que mover o coração de Deus. Vamos nos sacrificar. Sacrifício gera poder. E jejuamos para que Deus faça a nossa vontade. E oramos. E não dormimos. Deixe-me abrir um parênteses. Eu sou a favor do jejum. Eu sou a favor da vigília. Fazer um jejum é coisa séria e correta. Mortificar a carne é algo certo. Jejuar e não mortificar a carne é apenas não comer. Você precisa, de fato, estar consagrando-se ao Senhor. Vigílias são coisas maravilhosas na vida da igreja. A igreja deve participar. Eu quero te incentivar a participar das vigílias. Vigília é importante, mas muitas vezes o que nós estamos fazendo não é uma consagração, é apenas um sacrifício. Porque achamos que, olha, Senhor, olha o meu sacrifício. Lembre-se que Deus mesmo repreendendo o povo de Israel, a resposta do povo de Israel é: nós jejuamos e tu não atentas. E a resposta de Deus é: no dia que vocês jejuam, vocês exigem que se faça todo o seu trabalho. Jejuando desta maneira como vocês jejuam, nunca serão atendidos, por mais que jejuem. Jejuar é correto, mas jejuar errado não tem efeito algum. A Bíblia diz: jejuando assim, da forma errada, não pensem que vocês serão atendidos. E em mais de um lugar, a Bíblia nos diz, um deles, eu te peço que abra no Salmo 40, versículo de número 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. O que ele fez, o que Deus fez, foi abrir ouvidos. Se você vai na Vulgata, na versão latina das Sagradas Escrituras, está assim: adestraste ou treinaste os meus ouvidos para ouvir-te, para escutar-te. Nós precisamos ter ouvidos abertos. Para quê? Para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos entender que o maior poder não está nos sacrifícios, nas ofertas, porque não é isto que Deus deseja, mas que nós ouçamos: ah, se hoje me escutardes e me derdes ouvidos, comereis do bom e do melhor que essa terra tem, do mel que escorre da rocha, do trigo mais fino. Os vossos inimigos viriam e se submeteriam a vós, e isto duraria para sempre. Mas tudo começa se
me ouvirdes. Eu preciso, você também necessita, nós precisamos ouvir. E como Deus adestra, como Deus treina, como Deus abre os nossos ouvidos. No Salmo de número 51, você encontrará nesse Salmo, 2 versículos que parecem uma repetição do que lemos no Salmo 40, sendo falados de outra maneira. O versículo 16 do Salmo 51 diz: não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, no lugar dos sacrifícios e dos holocaustos. São o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, tu não te desprezarás, ó Deus. Quando nós temos o espírito quebrantado, quando nós temos o coração compungido e contrito, o que acontece é que os nossos ouvidos se abrem. Os nossos ouvidos se abrem. Os nossos ouvidos começam a ouvir ao Senhor. Se você recebe uma palavra do Senhor, se o Senhor te falar algo, Deus zela pela sua palavra para fazer cumprir. Deus zela. E quando Deus fala algo a você ou a mim, quando Deus fala a nós, seja o que for que Ele diga, sendo Ele Deus, Ele traz à existência o que Ele nos diz. Quando Gideão ouve da parte de Deus que ele era forte e valente, não importa que ele não fosse forte e valente, no momento em que Deus diz que ele é forte e valente, ele passou a ser forte e valente. De modo como é importante ouvir, como é importante ouvir, escutar a voz do Senhor. Isso muda toda a nossa vida. Deus diz: haja luz, e houve luz, e a luz era boa. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor deseja nos alcançar. Quando você lê em Gênesis, a queda do homem, diz que é a voz de Deus. A voz de Deus caminhava pelo jardim, buscando o homem. A voz de Deus caminhando pelo jardim, buscando o homem. A voz de Deus continua caminhando, a voz de Deus continua buscando, a voz de Deus está te buscando, me buscando, nos buscando. Vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de respostas. Nós não necessitamos tão somente de colocar nossas questões. Nós precisamos ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor, escutar o Senhor. Quando Moisés, volto a citá-lo, começa a dialogar com Deus, Deus começa a dizer: põe a tua mão dentro das suas vestes, tira a tua mão. E Moisés vê a mão leprosa e diz: põe a tua mão de novo, tira a tua mão, e ela está perfeita, sem lepra alguma. Lança a tua vara diante de mim e vira uma serpente. E agora diz: toma pela cauda, volta a ser uma vara. E no diálogo com Deus, o que está acontecendo com Moisés, Moisés está recebendo autoridade, poder, por ouvir a Deus. Naquele diálogo, naquela oração, ele falando a Deus, Deus falando a ele, ele falando a Deus, Deus falando a ele. Nós precisamos ter uma vida de oração deste aspecto. E aí, eu diria que de fato todos nós poderemos profetizar. Esse é um dos textos das Sagradas Escrituras estranhos, porque a Bíblia diz: são todos profetas? A resposta é não.
Falam todos em outras línguas? A resposta é não. Mas, nesse texto, Paulo diz, mas todos podereis profetizar. Porque todos temos o direito de ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, nós somos pentecostais. Nós cremos no sobrenatural de Deus. Nós cremos que esse sobrenatural está a nosso alcance. Que Deus pode abrir, e Ele abre os nossos ouvidos, para que nós o escutemos. E é necessário que nós entremos no aposento secreto, no quarto de oração, e escutemos ao Senhor. E Jesus ainda diz uma palavra, Ele diz, o que eu tenho vos dito no privado, no secreto, proclamai-nos eirados. Proclamai-nos eirados. Ele quer falar no secreto. Ele quer nos dar uma palavra que deve ser proclamada publicamente, nos eirados. Mas se eu não buscá-lo por meio da oração, no aposento secreto, fechando a porta, estando eu e ele, e acima de tudo, neste aposento, eu não permitir que ele me fale, eu não terei o que falar, eu tenho que permitir que ele me fale, eu tenho que dar tempo ao Senhor. Jesus, quando orou, e orou no Getsemane, nós vemos a oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. E nós sabemos, segundo as Escrituras, que foram 3 momentos, 3 vezes Jesus orou essa oração, em 3 momentos, e nesses 3 momentos, cada um deles foi de 1 hora, e você há de concordar comigo que o tempo que se fala, o que nós acabamos de citar, que Jesus disse, não dá nem 1 minuto, e o que foi feito do restante do tempo, Jesus esperou a resposta do Pai. Jesus esperou resposta. Esperou resposta. E quando ele se levanta, depois da 3ª vez, Jesus diz, ao ver os seus discípulos dormindo de novo, Jesus diz, de fato. Essa expressão, de fato, é uma expressão de alguém que está concordando com algo que lhe foi dito. De fato, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. De fato, o Pai deu resposta. O Senhor tem uma resposta para cada um de nós. Nós temos que nos tornar, eu diria, baluartes da oração. Gente, não dá para prever o que vai acontecer quando apenas uma pessoa, basta uma pessoa começar a viver esse tipo de vida de oração. Essa oração que não apenas fala a Deus, essa oração que não apenas conversa com o Senhor, essa oração que está ouvindo a Deus. Quando eu oro, mais do que com a boca, quando eu oro com os ouvidos. Quando eu entro no meu quarto, quando eu fecho a minha porta, mais do que para falar com Deus, eu entro ali para ouvir a Deus. Digo, fala, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. O teu servo te escuta. Fala, Senhor. Mas se você não tiver a disciplina de oração,
se você não aprender a ficar no silêncio, e às vezes isso é tão difícil para nós, ficarmos no silêncio, esperar a resposta de Deus, dar tempo. Senhor, aqui estou aqui para te ouvir. Talvez você até mesmo me arguísse dizendo: pastor, você está dizendo que ele vai falar audivelmente? Espero que sim. Ele pode impressionar o teu coração, ele pode te mostrar alguma coisa, ele pode te revelar, dar uma visão, ele pode falar com vocês, como a Bíblia diz, através de sonhos, através de visões. Isso também é um linguajar de Deus. Ele pode falar, e ele fala através das Escrituras. Nós não podemos simplesmente estar falando e não lendo a palavra. Ele fala através da palavra, mas se nós tivermos ouvidos para ouvir, nós vamos ouvir. Abre-me os ouvidos, Senhor. Abre-me os ouvidos, porque eu quero ouvir. E quando eu começar a ouvir, um poder vai se manifestar nas nossas... Isso transformará a sua maneira de pregar, isso transformará a sua maneira de viver, isso transformará a sua maneira de evangelizar. Você terá autoridade. Por quê? Porque você está falando uma palavra que de fato Deus está falando à sua vida. E o que acontece quando Deus nos fala algo? Quando ouvimos a sua voz? Para onde a palavra vai? Os discípulos no caminho de Emaús, quando reconheceram que era Jesus, disse: era mesmo. Por quê? Porque quando ele falava conosco, o nosso coração ardia. Meus amados irmãos, quando Deus fala conosco, o nosso coração fica em chamas. Fica em chamas. Se você quer saber se Deus está falando com você, consulte o seu coração, veja o que o seu coração está sentindo. E quando você começar a sentir o teu coração em chamas, ardendo dentro de você, e então as suas palavras também serão palavras em chamas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas para encher o coração, eu preciso ouvi-lo. Eu preciso ouvi-lo, eu preciso escutá-lo. Eu tenho certeza que uma grande transformação vai acontecer na vida de cada um de nós, porque o nosso Deus está para nos falar. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu espero que você tenha o mesmo desejo. Devemos ter temor, devemos esperar que Deus nos fale e fale verdadeiramente. Devemos conhecer a voz do Senhor, porque a Bíblia diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós temos que conhecer a voz do Senhor. Nós temos que conhecer o jeito do Senhor falar. Nós temos que conhecer as palavras que o Senhor usa. Sabe, Deus tem uma forma de falar. Deus tem uma linguagem. Eu poderia até dizer que é na linguagem e na língua do amor que Deus nos fala. Ele sempre nos ama, porque Deus é amor. Mas eu tenho que reconhecer, e eu tenho que estar tão sintonizado com Deus, que quando eu ouvir alguma coisa que estão dizendo que Deus disse, mas eu estou tão sintonizado, eu estou tão acostumado a ouvir a Deus, que eu digo: isso não é Deus. Isso não é Deus. Isso não é Deus falando. Está dissonante. Deus não usaria uma palavra como essa. Deus não falaria dessa forma. Por quê? Como você tem certeza disso? Porque eu o conheço. Eu sei como ele fala. Eu sei como ele se dirige. Eu sei como ele nos chama. Eu estou acostumado, eu conheço a sua voz. E eu não seguirei qualquer voz, porque eu conheço a voz do meu pastor, do bom pastor.
que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor que é Jesus. Nós temos que ter tempo, nós temos que nos devotar, nós temos que voltar a ter devoção diária. Nós precisamos, eu, você, todos nós necessitamos. É bom orarmos em conjunto, é bom orarmos em campanha de oração, é bom orarmos em vigília, é bom orarmos nessas coisas todas. Mas eu preciso do momento de intimidade. Eu preciso e fazer o que Cristo disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Faça um propósito de fazer isso todos os dias da tua vida. Não há muito que se necessite explicar numa coisa. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Nós podemos falar, deixa o mundo do lado de fora e coisas assim, mas primeiramente entra no teu quarto e fecha a tua porta. Literalmente entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fale com Deus e espere Deus falar com você. Aí se não acontecer nada, amanhã entre no teu quarto, fecha a tua porta. Fale com Deus e espere Deus falar com você. E se não acontecer nada, depois de amanhã, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fale com Deus e espere Deus falar com você, porque em algum momento Deus vai falar com você. Não desista, continue, e você vai se surpreender, porque meu amado irmão, minha amada irmã, quando Deus fala, um poder se desata. Quando a boca do Senhor começa a falar, não importa o faraó que seja, não importa os midianitas que sejam, não importa o gigante que seja, quando Deus fala com você, a vitória é tua. A manifestação do poder, eu não quero diminuir a questão do que nós temos que falar, mas eu quero valorizar as palavras mais importantes. As palavras mais importantes não são as que eu falo, as palavras mais importantes são as que eu escuto. É como o chamado. A grandeza do chamado não está na pessoa que foi chamada. A grandeza do chamado está na pessoa que chamou. Não sou eu, é Deus. Não somos nós. É Deus. O teu chamado, o meu chamado é grande, não porque eu tenha grande valor, mas é porque aquele que me chamou é o Todo-Poderoso. Jesus nos chamou. Jesus disse: vem, segue-me. E a Pedro ele disse uma frase maravilhosa: segue-me e eu te farei ser. Nós, para sermos o que necessitamos ser, o propósito de Deus para a nossa vida, nós temos que segui-lo. E seguindo, nós temos que escutá-lo e dar ouvidos a Ele, obedecer, amá-lo. Jesus disse: se vocês me amarem, vocês farão o que eu digo a vocês. Perceba bem, vocês farão o que eu falo com vocês. E se Deus não está falando, será que eu estou amando? Porque nós declaramos o nosso amor e eu creio no nosso amor, mas eu preciso escutar ao Senhor. Eu preciso ouvir ao Senhor e eu preciso obedecer ao Senhor. Eu estava em oração, nessa viagem que fiz esse sexta, sábado. Voltamos, eu queria muito ter estado aqui já no culto da manhã, mas infelizmente houve uma neblina em Brasília.
Depois que eu cheguei lá, os funcionários da Gol falaram que nós nunca vimos uma coisa igual. Uma neblina, ninguém enxergava nada, e disse: o aeroporto aqui é moderno, o aeroporto aqui tem instrumentos, e nem com os instrumentos dava. O aeroporto ficou fechado horas, de modo que eu cheguei mais tarde. O voo, obviamente, saiu sem a minha pessoa, porque era um voo de conexão, de São Luís para Brasília, de Brasília para o Rio. E no meio da oração, porque no primeiro dia nós chegamos, ministrei à noite, e no outro dia, o sábado, eu ministraria à noite também, e orava a Deus, que eu sentia: Deus, tu queres falar alguma coisa comigo? Eu sentia aquele arder no coração. Deus está falando algo, eu quero discernir, eu quero entender o que Deus está falando comigo. E de repente aquilo caiu como um peso de revelação sobre mim, para a minha vida devocional, minha vida de entrega ao Senhor. E Deus falava comigo: você tem que orar mais do que com a sua boca, você tem que orar com os seus ouvidos, você tem que me escutar. Eu sei que a gente tem que escutar a Deus, mas de repente tudo se abriu. Porque veja bem, quando Deus te revela algo, não quer dizer que é uma novidade. Quer dizer que finalmente você conhece aquela verdade, e a verdade te liberta. Você não precisa, é muito perigoso isso. Tem gente que quer tudo assim, olha, tudo já está aqui. Se vier algo diferente do que isto aqui se vier, seja eu ou um anjo de luz com um evangelho diferente do que vos apresentei, não aceitem. Não aceitem. E de repente eu senti aquilo, e você tem que orar com os ouvidos, você ora demais com a boca, você fala demais. Claro que eu falo demais. E nós não chegamos às vezes tão aflitos diante do Senhor, não há tantos motivos para falarmos, tantas coisas. É óbvio que Deus ouve pacientemente, assim como Jesus ouviu aquela mulher do fluxo de sangue quando foi curada, e que a Bíblia diz que ela lhe contou tudo, e Jesus ouviu tudo. E ela já estava curada, e mesmo assim Jesus ouviu. Deus é paciente, Deus entende, Deus compreende tudo isto. Mas Deus começou a ministrar ao meu coração, diz: o verdadeiro poder não está porque você pede, o verdadeiro poder está porque você ouve. Ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Isso vai dar a vitória à igreja, isso vai sustentar a igreja, isso vai confortar a igreja. Ouvidos que ouvem. Eu falei: Senhor, tira a surdez que habita em mim, que habita em tantos, que nós temos ouvidos e não ouvimos, Senhor, ou não damos tempo para o Senhor falar. Estamos tão apressados, estamos tão aflitos, estamos tão sobrecarregados, e falamos: Senhor, vai fazendo aí que eu vou tocando aqui. Mas eu tenho que ouvir ao Senhor, eu tenho que escutar ao Senhor, eu tenho que dizer: Senhor, aqui estou eu, Senhor, fala, eu quero te obedecer, guia-me, eu sou teu discípulo, guia-me. Fala uma palavra de autoridade comigo, como disse o centurião. Eu digo ao meu servo: fica, e ele fica. Eu digo: vai, e ele vai. Basta uma palavra tua, basta uma palavra, Senhor, não precisa nem falar muito, uma palavra já vai fazer toda a diferença. Uma palavra mudará tudo, porque sai da tua boca. Eu quero vida de oração, que seja uma vida de oração genuína. Nós dobramos os nossos joelhos, a igreja está perdendo esses grandes valores. Vamos resgatar os valores de orar, valor de ler a Bíblia, valor de fechar a porta. Eu vou falar de novo. Se Jesus disse que é necessário fechar a porta, fecha a porta.
Ah, mas você não tem ideia da minha vida, é difícil tudo isso. Eu sei. Nós temos uma vida, às vezes, frenética. Mas quer dizer que eu tenho que ficar sozinho. Você pode orar com outras pessoas, mas você também tem que ter a sua experiência de intimidade. Intimidade é só você e Ele. Só você e Deus. A Bíblia diz, olha, não procurem os lugares, não façam aquelas coisas com o propósito de serem vistos pelos homens. Porque senão vocês já terão a sua recompensa. Fala ao teu pai que te escuta em secreto. Onde só o teu pai te vê. E com Deus você pode derramar o seu coração de outra maneira, você pode confessar até os seus pecados de outra forma. Com Deus você não precisa esconder nada, e você pode ser liberto. Liberto mesmo pelo Espírito Santo. Há tantas coisas que nós necessitamos. Eu quero ser outro homem. E por mais que eu apenas peça, e isso é importante, pedir dar-se-vos-á. Isso é importante. Eu tenho consciência que a maior transformação na minha vida está em Ele falar e eu ouvir. Porque no momento em que Ele falar a mim, no momento em que Ele ministrar a mim, no momento eu viverei da palavra que sai da boca de Deus. Sabe, meus irmãos, profecias são algo muito importante, e aonde não há visão, aonde não há profecia, aonde não há ensino, conhecimento da palavra, a Bíblia diz que o povo se corrompe. Nós precisamos ter profecia, nós precisamos viver profecia, nós precisamos ouvir, nós precisamos de visão, nós precisamos de revelação, nós precisamos de conhecimento, precisamos de todas essas coisas. Precisamos de comunhão com Ele. Precisamos escolher a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Marta escolheu uma parte boa, ela estava servindo ao Senhor. Maria escolheu uma parte melhor, a melhor parte. Ela estava o quê? Ouvindo. E dentro do que nós estamos falando hoje, às vezes, você sabe que há uma pesquisa sobre pastores e mostrando como eles oram pouco. A média de oração, no Brasil eu acho que nós não temos essas estatísticas, mas a média de oração de um pastor norte-americano por dia são 7 minutos. 7 minutos. E isso porque foi feito com gente que ora de verdade. Imagine, 7 minutos. E o que Jesus disse? Vós não pudestes estar comigo, nem mesmo 1 hora. Meus irmãos, nós gastamos 1 hora em frente à televisão. Nós gastamos 1 hora fazendo exercícios físicos. E se você é apaixonado por algum tipo de esporte ou de exercício físico, você gasta 2 horas, tranquilamente, porque você gosta. Então a pergunta é, você gosta de orar? Orar te faz bem? Porque, por exemplo, você gosta de televisão? Eu particularmente gosto de televisão. Não vou dizer que gosto de tudo que passa na televisão, mas eu gosto de televisão. Eu gosto. Eu gosto de desenho animado. Você pode olhar para mim e me achar infantil, mas eu gosto de desenho animado e tudo. Eu gosto de tudo. Mas realmente isso é o tempo que nós gastamos e o tempo que nós perdemos. Tempo que nós poderíamos, a Bíblia diz, remir o tempo. Tempo de qualidade. Por favor, eu não estou condenando a televisão. Às vezes é bom a gente abrir uns parênteses, porque
as pessoas podem entender errado. Eu quero que você veja televisão, eu quero que você faça ginástica, eu quero que você faça suas caminhadas, ou como agora no Brasil, para a alegria do Gianluca, nós estamos tendo a febre do ciclismo. Cada vez mais pessoas, o pastor mesmo lá da igreja, o pastor Luiz veio falar comigo, ele disse, eu já estou me preparando. Eu disse, você já está andando de bicicleta e tudo mais? Ele disse, não, comprei a bicicleta. Já é um passo, porque você não vai andar de bicicleta sem a bicicleta. Então eu comprei a bicicleta, e comprei o uniforme, e comprei o capacete. Já andou? Não. Eu falei, anda, vai andar. Vamos entrar nos nossos quartos. Vamos fechar a nossa porta. Eu estou falando isso a você, estou falando isso a mim. Não apenas para que nós, dobrando os nossos joelhos na presença do Todo-Poderoso, falemos com Ele, Senhor, Tu sabes dos nossos desafios, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, abre-me porta aqui, abre-me porta lá, e se não tem porta aberta, uma janela já serve. A gente vai orando. Mas comece a exercitar da seguinte maneira: terminou, falou, orou em línguas, que é uma boa, ora em línguas, fez tudo isso, para e fica quieto. Eu disse, Senhor, fala que o teu servo ouve. Se vier, e virá a hora em que você vai escutar Deus, que Deus vai falar com você. Se você não está escutando nada, não está vendo nada, abra a Bíblia e deixe Deus falar com você. Aliás, eu quero dizer, abra sempre a Bíblia e deixe Deus falar com você. Mas eu creio que Deus fala audivelmente. Eu creio que Deus fala através da palavra. Eu não digo apenas como alguns dizem. Você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir audivelmente a Deus? Leia em voz alta. Leia em voz alta e você vai ouvir audivelmente Deus falando com você. Isso é importante. Policarpo, um dos pais da igreja, lia a epístola de Paulo aos Romanos pelo menos uma vez ao dia, em voz alta. Nós precisamos ler a Bíblia. Se você conhece outras línguas, leia a Bíblia em outras línguas. Isso tudo é edificação. Mas eu digo o seguinte, dê um tempo, aquietai-vos. Aquiete-se. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Confie em Deus. Gaste um tempo ali. Mas Deus pode mandar um profeta para mim? Pode, mas eu prefiro que Deus fale no teu ouvido. Você preferiria que Deus falasse através de mim ou se Deus falasse direto com você? Obviamente que direto com você é melhor. Eu espero que você deseje isso. Porque é muito melhor ouvir a Deus. Vamos entrar num aposento secreto. Vamos fechar a nossa porta. Vamos orar não só com nossa boca, não só com o coração, uma alma que se derrama na presença do Senhor. Eu tenho buscado ouvir outras pessoas, tenho buscado ouvir outros ministros de Deus. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu não posso apenas me ouvir. Eu preciso ouvir. Eu preciso escutar. Mas às vezes eu fico alarmado com o que eu ouço. Escutei um pregador renomado dos Estados Unidos e escutava, e ele gastava um tempo enorme falando
algo que é platonismo apenas. Ele dizia: você é um espírito dentro da carne, preso à carne. Teu corpo não é você, você é o espírito. Teu corpo não é você, você é o espírito. Uma pessoa teve câncer, o pregador dizia, e ela disse: eu tenho câncer. E o pregador disse: você não tem câncer, o teu corpo tem câncer. Eu fiquei olhando aquilo e ouvindo aquilo, eu disse, e é famoso, eu não vou dizer quem é famoso. E eu olhei aquilo e disse: Senhor, cadê o Evangelho? Cadê o Evangelho? Nós precisamos do Evangelho. E eu disse: Senhor, livra-me. Foi muito bom para mim, porque foi algo que eu disse assim ao Senhor: não me deixes ir por este caminho, livra-me disto, ó Pai, me ajuda, Jesus, porque eu sou homem passível de todos os erros, de todos os pecados, de todas as falhas, de todas as equivocações que um homem pode ter. Eu sou o que eu sou pó, me ajuda, porque se eu for por mim mesmo, se eu começar a apenas me escutar, é onde eu vou parar, é onde qualquer um vai parar. Não, Senhor, eu quero te escutar, eu quero escutar também o Senhor na voz dos meus irmãos, eu quero escutar o Senhor nas Sagradas Escrituras, mas eu quero ouvir o Senhor. Fala comigo, eu quero que nós possamos ser uma igreja que ouça a Jesus, que escutemos ao Senhor, que o bom pastor nos chame e a gente vá ao encontro dele. Não estou querendo que ninguém morra, não, mas que ele nos chame: vem filho, faz filho, vai filho. Eu preciso ouvir, eu não posso apenas falar, eu quero ouvir a doce voz do Senhor Jesus, a doce voz. As coisas que foram pedidas ao Senhor eram coisas rápidas, mas o Senhor falava muito a todos. O poder está em ouvir o Senhor, é o que nós necessitamos. Hoje, nós vamos aqui celebrar a ceia do Senhor, e a Bíblia diz que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ele não morreu em vão, nós estamos aqui, e Ele abriu o caminho. O véu foi rasgado, nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos ter intimidade, nós podemos ter comunhão, nós podemos ver a sua glória, ouvir a sua voz, atender as suas palavras. A oração tem que ser mais do que orar com a boca, mesmo que seja orando com o coração, mesmo que seja derramando a sua alma. Oração também tem que ser, e principalmente tem que ser, orando com os ouvidos. Fala, Senhor, pois o teu servo te escuta. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos aqui as nossas vidas. Ó Senhor, existe como um desespero, num bom sentido, que nós necessitamos, que nós queremos, somos apaixonados por Ti, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Senhor. Senhor, unge os nossos ouvidos, a todos nós, abre os ouvidos, para que possamos escutar a voz do Senhor Jesus Cristo, possamos escutar a Sua doce voz, possamos Te dar ouvidos. Sim, Senhor, nós queremos fazer conhecida diante de Deus cada uma das nossas necessidades, mas o que nós mais desejamos é ouvir a Deus. Abençoa-nos, ó Pai, pelo poder do nome que está acima de todo nome, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. E amém, Jesus.